De hoje, um político classudo e elegante. Sabe que também a gente teve governadores que logo no primeiro dia já ficam pensando naquilo. Mas ele só pensa naquilo. O homem fez um belo trabalho à frente da prefeitura de São José dos Campos. E agora está mandando muito bem como vice-governador de São Paulo. Poderemos juntos fazer um estado melhor para todos. Boa sorte pra você. Aplausos para Felício Ramute. Ó o Ramute aqui, ó. Felício Ramute. O vice-governador, o homem que acabou com a Cracolândia. Ó. Ele veio aqui, prometeu, disse que ia acabar. E acabou. Acabou com a Cracolândia. Mas diz que agora tá tudo meio espalhado. Tá espalhado agora. Vamos falar sobre isso. É o que falam. Emílio, não tem coisa melhor pra autoestima do que essa entrada do Pânico. É uma coisa linda. Eu gravo e fico escutando todo dia. A gente manda a fita depois. A moral levanta. Mas antes... Eles fizeram sacanagem com você? Não, foi bem. Foi bem. Cadê o Delari? Ó, Tá o Delari. funcionando? Tá funcionando? Tá. O dele é bom. Uma tartaruga aqui. Vamos lá. Ô, Ramute, e aí, eles vão ganhar no primeiro turno, né? Diz que vocês vão levar do... Também, pô, a discussão com a... Porra, também. Emílio, Haddad, né? Emílio, muito O trabalho. Haddad também, né? O Haddad também, Pegaram vou te falar. Emílio, muito trabalho, o foco é na gestão. Daqui a pouco a gente vai pensar em eleição. E é claro que quem decide isso é o eleitor. Mas a gente tem muita coisa para mostrar de bom. E claro, para mostrar aquilo que o Haddad fez na época que era prefeito, como ministro da Fazenda. A gente vai poder esclarecer e mostrar ainda mais. Porque no dia a dia a população não está preocupada com a política, com as ações. É muito difícil quem não está envolvido conhecer tudo o que está acontecendo. E o momento da eleição é o momento que a gente vai poder mostrar, governador Tarcísio. Aliás, se me permitir, Emílio, eu queria trazer uma notícia, fofoca e recado em primeiríssima mão. Bomba! Eu quero ver o que nosso Felício Ramute tem de quentinhas pra gente. Vamos Fala lá. E é do governador Tarcísio. Eu quero dizer que ele está morrendo de saudade de vocês e mandou avisar que já ele vai estar aqui junto com vocês. Quero ver. Esse recado é principalmente pra Paulinha, aquela que manda aqui. Sim, Vai marcar um pickleball com porque o governador... a gente tá pedindo toda semana, tá pedindo. Já tá sem agenda. Já ele tá aqui. Mas temos Enquanto a isso, Jazz vocês vão se contentando esperando. comigo. Temos a nossa Jazz aqui, no time da Jovem Pan. Prazer competente. estar aqui Ela com vocês. é campeã mundial de debate. Nunca perdeu um debate. Ela não perde um debate. Não. Se você quiser, qualquer dia, disputar um debate com a Jazz, está Dá aberto. muito. Já saiba que você vai tomar Ela um não pau. passa Você vai frio, tomar ela- um pau. Vai ser jantado. Ela vai ser, ela Então, tá por favor, sempre Jazz, muito coberta obrigado por de você razão. ter vindo. Quem der. Aqui todo mundo fica feliz, né? Um programa bom. Governador, a minha pergunta é sobre uma fofoca, uma briga, né? Aquele Gilberto Kassab, presidente do seu ex-partido PSD, esteve aqui no Direto ao Ponto da Jovem Pan e disse que o senhor foi convidado a se retirar do PSD. Ao mesmo tempo, os bastidores mostram que o cargo de vice foi muito disputado agora para essa reeleição e Tarcísio de Freitas é um grande fã do seu trabalho, vocês fizeram uma boa dupla e que talvez um dos homens mais poderosos, Gilberto Kassab, dentro desse jogo político, acabou, assim diz, assim, sendo preterido e o senhor foi o escolhido. O senhor foi realmente convidado a se retirar do PSD ou não? O senhor saiu antes de ser convidado? Como que foi isso? Já começou quente. Ela gosta. Ela é boa. Não dá boi, não. E na verdade, Quem assim, não tem né, já diria Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E existia uma pretensão do Kassab de ser vice-governador, e ali mais ou menos igual aos campeonatos de futebol, né? Quando o cara é o dono da bola, ele pega a bola, sai e a gente foi buscar um outro caminho. acaba. É natural que fosse assim, mas a minha passagem no PSD eu só tenho que agradecer, né? O MDB era um partido que eu já tinha procurado antes até de ir para o PSD, e eu agradeço o tempo que estive lá, a confiança de todos, e agora no MDB a gente tem um grande trabalho pela frente. Então é natural que isso aconteça na política, o Kassab tem todo o direito. Agora, Gés, você sabe muito bem que a escolha do vice, aliás, Emílio, eu fui prefeito de São José dos Campos. E foi muito bem avaliado. Foi. Você pode falar qualquer pessoa de São José dos Campos fala Turma muito bem gosta. da sua gestão lá, viu, Felipe? Aliás, o Rodrigo Mussi estava aí nos bastidores, Sim. de São José, você sabe. Né? Então, a gente acertou mais do que errou lá, e a gente sabe que também a escolha de um vice é uma questão pessoal, não é uma disputa política, partidária, tem que ser uma opção pessoal, até porque ele vale para o momento da eleição, mas tem que valer depois para os 4
anos da gestão. E o vice tem que ser aquele parceiro. Veja o caso do Michel Temer. Exatamente. Que derrubou a Dilma. Não renunciarei. Não é? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Claro. E eu também, Emílio, eu e o governador Tarcísio, a gente pensa essencialmente muito parecido sobre política e sobre gestão. O que a gente vê nessa disputa, eu vejo que vocês cobrem política tão bem aqui hoje em dia, a gente vê que parece que a disputa dos políticos é pelo poder e não por aquilo que deveria interessar mais, que é transformar a vida das pessoas. E o governador pensa muito nisso, é por isso que ele quer ser político. Não tem nenhum apego no poder, é a história dele, ele já esteve no Haiti, já dormiu em rede na Amazônia, eu penso exatamente igual a ele, nós estamos lá para ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor. E essa questão do cargo, do poder, apenas irrelevante para a gente. É claro, a gente tem dons, capacidades técnicas, né, para poder fazer isso. E acho que é isso que nos motiva de verdade, e não o poder pelo poder. E a gente vê que cada vez a política tradicional, vamos chamar assim, está preocupada em como é que vai estender o seu período de poder. Não é assim que o governador Tarcísio pensa. Ó. Você viu só? Você viu só? É, Ele não deixa ninguém interromper. Não, vai ele é direto. É uma ele técnica, sabe. é uma técnica. De oratório. Ele dá media training, eu acho. Mas você sabe que veio aqui o presidente do PL, Sim. disse que o Tarcísio não recebe ninguém, que ele marca lá com o Tarcísio não só vai. quer trabalhar. Você também gosta de trabalhar? Porque o número é impressionante. O número do Tarcísio. aprovação. É o número desse. Você também faz parte desse governo. Se você pegar o metrô tem 50 anos. Isso mesmo. Tem 50 anos. Esses caras, nessa administração deles, eles vão fazer o que o metrô fez em 45 anos, eles vão fazer nessa administração. Ou seja, eles vão dobrar a quantidade de linhas do metrô que a gente tinha até então. Então, quer dizer, entrega. O Tarcísio é um cara que entrega, ele entrega. Exatamente. Você acha que é isso? Você acha que antes da política, de fazer acordo, de estar com esse negócio, é entregar para a população? Sem dúvida. Resultado. Eu acho que esse é o foco da nossa gestão. Eu fui presidente do Conselho, né? Sou o presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo. Os projetos de metrô, a gente entregou obras emblemáticas, como o Rodoanel Norte. 30 anos, Tá louco. né? O Estado de São Paulo estava esperando o Rodoanel. A linha 17, que era para a Copa, mas não essa, né? Sim. Era para a Copa de 2014, né? E deu tudo errado naquela linha 17. O governador Tarcísio assume e toca a obra e entrega para a população. Já está funcionando nesse período de teste, de operação assistida, e já tem transformado a vida de muita gente da linha 17. O túnel Santos-Guarujá, que vai sair, é um negócio de mais de 100 anos se discutia sobre isso. E está lá, está sendo realizado, o contrato sendo assinado para que a gente avance. Além de outras obras, principalmente na área de ferrovia. Emílio, você aqui que é talvez, assim como eu, aquele que tem mais experiência, né, e mais idade, a gente vê lá atrás, nos últimos 50 anos atrás, lamentavelmente, o Brasil optou pelo modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias. A gente foi deixando as nossas ferrovias sendo sucateadas. E aí era preciso mudar isso. E o Tarcísio, quando virou ministro, começou essa mudança. Marco legal das ferrovias, autorizações ferroviárias. E aqui em São Paulo, o trem intercidade, São Paulo-Campinas, já vem o São Paulo-Sorocaba, e a gente avança no transporte ferroviário menos poluente, respeito ao meio ambiente e uma opção de mobilidade. Nós vamos em 1 hora poder chegar até Campinas. Já começamos as obras, tivemos em Viedo, onde iniciou essa obra, mais ou menos 1 hora você vai sair daqui, vai chegar em Campinas, depois vai conseguir a Sorocaba. Agora, obra de infraestrutura também, Zuckerman, é bom a gente dizer aqui para quem está nos escutando, não é obra de uma gestão, é uma obra que tem que ter continuidade, né? Que são obras complexas, que demoram, e às vezes a população fica até ansiosa em ver o resultado, mas o gestor começa, são projetos de Estado e não de gestão. E o governador Tarcísio tem isso muito claro na cabeça dele, que ele quer deixar bom legado, ele vai entregar muita coisa, mas vai deixar pronto para outras, e assim vai. Então a gente precisa ter essa consciência de trabalhar pelo Estado e não apenas pela gestão. Sempre é uma treta, a segurança pública, vai lembrar, no começo do ano teve a história lá do litoral, lá no Guarujá, das facções, isso daí também se estendeu para Cracolândia, e a gente sabe que ainda é um problema até infiltração, né, desses criminosos dentro, possivelmente, supostamente, até na política. Qual que é o trabalho que vocês têm feito para bater de frente com essa história? Olha, Zuckerman, a gente tem os melhores indicadores de segurança da história de São Paulo. Mas não é suficiente, porque não é a sensação de segurança que a população sente. Nós estamos investindo nisso. Nessa sexta-feira que passou, eu recebi, na sexta-feira, eu recebi um representante do Senado dos Estados Unidos. E ele veio falar um pouquinho sobre crime organizado, essa questão da importância de você conseguir enquadrar em terrorismo e o que ele achava
achava que como o governo pensava disso. A primeira coisa que eu disse para ele é que em São Paulo, diferente do Rio, que ele tinha passado, ou em capitais do Nordeste, aqui não existe nenhum lugar onde a polícia não entra, onde o Estado não está presente. O único que existia era a Cracolândia, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Então, contei isso para ele. E a segunda questão que eu perguntei para ele foi o seguinte: qual é a taxa de homicídios de Washington, a capital dos Estados Unidos? Sabe qual é, Emílio? 4 vezes maior do que da cidade de São Paulo. Natal é a cidade mais violenta do Brasil, é Natal. Em Washington são 20 homicídios por cada 100 mil habitantes. Você tem que medir por 100 mil habitantes, que assim você consegue comparar uma cidade com a outra. Em São Paulo, por volta de 4,5. Agora, a gente tem os crimes de oportunidade, roubo de celular. Esse não diminui. Né? Não, e então, a gente tem um problema. Roubo, sim. Mas você sabe que o menino falou aqui, né? Que menino? E o ladrãozinho. O ladrãozinho aqui, o ladrãozinho de celular. A gente senta aqui na Dirce toda hora tem. Sim. Aí pegaram a população que tá pegando o cara. Exato. Aí pegaram o cara, roubando o celular. Falou, pô, se parar com isso. Falou, isso eu não posso parar. Isso é a minha profissão. Profissão. Isso é a profissão do cara. Ele falou, não vou parar. Por quê? Porque ele vai, pega o cara, solta o cara. Aí ele vai, pega o celular. Quanto vale o celular aí? Não sei quanto vale um celular no mercado negro. Aí, sim. Quanto vale aí o celular? Só a menor ideia que eu nunca vendi, E o mas pior deve é ser. que deve ser bem barato. Menos que R$1.000. Menos que R$1.000. Eu sei, mas um corre desse é R$1.000. pois é, põe no meu. bolso. Olha o volume Você que ele entendeu? rouba de celular. Roubou 10 celulares. É isso aí. Já era. 10 pau no É isso tranco. aí. Então se não endurecer a lei para isso aí, não adianta. Não Concordo adianta. totalmente, Emílio. Não O Sammy adianta. falou, os roubos caíram sim. Você já viu algum receptador de celular preso? Você Não, não vai ver. não tem. Que é um Não tá vendo crime. nem quem pega. Porque é um crime de menor potencial ofensivo. E se não tivesse o receptador, também não ia ter. Você ia roubar para quê? Então a gente tem uma grande dificuldade. Por exemplo, eu vou dizer ali na Rua Guaianazes do centro, vou dar um outro exemplo. Tem um prédio residencial que serve, quando roubarem o celular você pega, você vai ver que o sinal indica ali na Rua Guaianazes. Tem um grande polo receptador de celulares ali. Para você poder entrar com a polícia, você precisa de uma ordem judicial. E por que não conseguiu Para a justiça dar a ordem judicial, você precisa dizer qual é o apartamento que você quer ir. Você não dá uma ordem genérica para todos. A gente faz operações, já encontramos 1.000, 2.000 celulares, mas tem todo um rito judicial que tem que fazer, um rito que a gente tem que seguir para poder conseguir fazer essas operações. A gente tem feito isso. Aliás, no centro, nós tivemos uma redução de roubos depois do fim da Cracolândia de 60%. E você no início perguntou se tinha espalhado, né, Emílio? Aproveitar a oportunidade. Faz um ano hoje do fim da Cracolândia, ela acabou e não vai voltar. E ela não espalhou, como muitos dizem. O que existia era um grande erro de diagnóstico. Por que em 30 anos ninguém conseguiu resolver? Boa pergunta. Erro de diagnóstico. E eu vou explicar por quê. Primeiro, não sabiam quem eram aquelas pessoas que estavam lá. E a gente fez diferente. E o segundo, achar que o crime estava concentrado naquele quadrilátero. Aquele, Sam, era um grande sistema criminoso que envolvia a favela do Moinho, que nós acabamos com o Léo do Moinho, diferente do PT, que é narcoafetivo. O PT é um partido narcoafetivo. Estão me processando por falar isso, né? Lá na favela do Moinho, onde é que estava o presidente do Lula? Ao lado da irmã do traficante. Num comício lá na favela do Moinho. E eles são narcoafetivo mesmo, porque não conseguem fazer uma legislação que possa, por exemplo, endurecer com o crime. E sempre você vai ver que eles têm acesso àquelas favelas do Rio de Janeiro, que ninguém tem, e é um partido que tem esse carinho todo especial, por isso que eu chamo, lamentavelmente, de narco-afetivo. E lá na Cracolândia, então, o que a gente fez? Fechou pensão, acabou com a favela. Na verdade, faltam 30 famílias para acabar com a favela do Moinho. Lá era o centro de droga, né? Léo do Moinho. Léo do Moinho. Foi preso e depois a irmã dele, essa que estava no palanque com Lula, foi presa também, né? Alessandra, se eu não me engano, Alessandra Moja. E aí ela foi presa também, e aí a gente atacou hotéis, pensões, ferros velhos que eram usados para trocar material roubado por dinheiro e aí consumir droga, e para aquelas pessoas a gente deu tratamento. 30 mil internações. E aí vem o segundo erro. Todo mundo achava que aquelas 4.000 pessoas, Sammy, moravam lá. Mas não, só 10%, 13% para ser exato, moravam lá. Eram de lá. O resto, existia uma grande rotatividade de pessoas. Por isso que nós internamos no hub de cuidado com crack e outras drogas 30 mil. Porque a pessoa fala, isso comprova o que eu estou dizendo. Porque se só tinha 3 a 4 mil, como é que você interna 30 mil? É porque não eram as mesmas pessoas. E eram pessoas que iam circulando. E aí ela foi diminuindo aos poucos. Essencialmente porque as pessoas deixaram de vir. Era o melhor lugar do Brasil para se esconder da família e para se esconder da polícia. Ali sim, a polícia não entrava, o Estado não entrava, a prefeitura não entrava, ninguém entrava. Uma área de exceção no meio da cidade mais importante da América Latina. E aí a gente mudou essa situação.
botamos câmeras, prendemos 1.900 traficantes presos dali. Mas aquela ali era a ponta mais fraca, né? Na verdade, estava tudo ali por trás, com a favela do Moinho, a grande distribuição, esse esquema de lavagem de dinheiro, a compra de imóveis, tudo isso ali fazia parte desse grande esquema da Cracolândia. A gente foi diminuindo aos poucos e, para nossa surpresa, ela acabou no dia 10, a imprensa só percebeu dia 14, né? 4 dias depois. Mas a gente vinha acompanhando. Na última semana tinham por volta de 100 pessoas só. E o segredo era esse, mostrar que acabou aquele lugar onde as pessoas podiam vir do Brasil inteiro para se esconder e para consumir drogas baratas. Então as pessoas deixaram de vir. Infelizmente, eu não posso dizer que nós acabamos com o consumo de crack. Claro que não acabou, né? A gente acabou com um lugar de exceção na cidade de São Paulo. Agora existe ainda um pequeno grupo ali, outro pequeno de 5, 6, 8 pessoas, e nós estamos fazendo o mesmo trabalho que fizemos na Rua dos Protestantes, agora nos bairros ali da região central. E aí a gente monitora. E aí o dado, já posso te dar uma informação, porque eu costumo sempre dizer, sem informação você não consegue fazer gestão. Então a gente tem dado de tudo. E o que não tinha antigamente. A gente conseguiu agora com todos os dados e eu comprovo que das pessoas que a gente aborda todos os dias, apenas 13% dessas pessoas passaram pela Cracolândia. Ou seja, são pessoas oriundas da Cracolândia. A grande maioria, os 87%, são pessoas que nunca estiveram. E são locais que já eram conhecidos. Roberto Marinho, CEAGESP, eram locais que já existiam, lamentavelmente, e a gente vai continuar trabalhando com investigação, com a polícia, para conseguir coibir também essas pequenas cenas. E quanto tempo foi para isso ser implementado? Porque, que nem o senhor falou, acabou e não espalhou. Só que eu moro na Zona Norte e a gente vê um aumento significativo de pessoas em situação de rua e a maioria delas ali é usuários de droga. Quanto tempo demorou nessa ação no centro e o que fazer? Tem algum... Porque a gente vê, né, que nem Zona Norte, né? Às vezes alguns cantos que, de repente, você não consegue mapear tão fácil. Moradores podem ligar para algum lugar e falar assim, tô vendo uma grande concentração aqui de usuário de droga, tá trazendo problema. A gente viu no final do ano passado o motoboy, pegou os caras lá que estavam roubando, ali na região ali, perto do Expo ali, aumento de celular sendo roubado de dia, de noite, quebra vidro. Então, assim, a gente vê coisas, né, com esse fim da Cracolândia, da região central, a gente vê aumento da criminalidade em regiões, eu falo da Zona Norte porque eu moro lá, aumento de crimes que antes era algo menor. E aí, como que faz para denunciar e ter um policiamento maior assim, não só na Zona Norte, mas em outras regiões da cidade de São Paulo? Olha, Morgado, lá no centro, com o fim da Cracolândia, nós tivemos uma redução de 60% no número de roubos. Para vocês terem uma ideia, aquela operação Janelas Quebradas lá em Nova York, do Rodolfo Giuliani, diminuiu em 25% o número de roubos. Então é um case internacional. Nós temos que comemorar, sim, esse fato. Mas é claro que a gente tem... Cai lá e aumenta nos outros cantos, o que a gente tem, na verdade, foi uma diminuição geral. É claro que pontualmente a gente tem que... Por exemplo, Pinheiros estava tendo um volume grande. Então a gente tem que olhar também os dados. Eu não tenho os dados aqui de pronto da região norte, mas posso te dizer que você falou 2 temas importantes. Primeiro, separar o morador em situação de rua, que via de regra consome álcool, né, mas também pode consumir outras drogas. E a crack, porque é a droga mais barata, mas eles se juntam por outro motivo, para fazer reciclagem ou para se proteger, né? E aí aquele que usa mesmo, que tem mais vulnerabilidade, que usa o crack, que se une só para o crack. É claro que tem a polícia, que deve ser chamada, e a gente tem as investigações, nossas polícias civis. Nós estamos fazendo agora um trabalho reproduzindo lá na Roberto Marinho exatamente o que a gente fez. E isso vai ser reproduzido, inclusive, em outros bairros de São Paulo. E no interior, Morgado, porque esse fenômeno do morador em situação de rua já está chegando no interior, né, que vem aumentando essa pós-pandemia, e aí a gente vai fazer os hubs também regionais. Então, para você pegar Campinas, Ribeirão Preto, já são cidades que sofrem com essa questão do morador em situação de rua, e a gente tem que deixar bem claro, tratar diferente o bandido, o criminoso e aquele que precisa do nosso apoio. Muito bem, eu vou fazer um break para a Rede Rádio. Estamos aqui com o Felício Ramute. Ele é o vice-governador. Felício foi prefeito em São José dos Campos, o prefeito mais bem avaliado lá de São José. Mais de 80% de aprovação. É impressionante. A galera tá com saudade. Tá com saudade lá. Agora ele é vice-governador, ele tá junto com o Tarcísio, diz que vai ganhar no primeiro turno. Diz que não vai diz que nem o dar Haddad, chance. Nem vai. Esquece. Se eu fosse o Haddad, nem ia. Nem tocar violão. Nem disputar. É isso mesmo? Olha lá, salto alto. Imagina você, vai voltar a Bolsa Crack? Olha lá. Deixa eu fazer o break para nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldinho.
Agora, esse negócio é a lei, né? Porque, pô, eu estava vendo outro dia, por exemplo, Londres. O que tem de assalto de celular é o mundo inteiro, né? Você acha que é o quê? Você acha que a lei está muito... A lei branda, né? Microfone, por gentileza. Oi? A gente está no ar, a gente só faz break pro rádio. Só pro rádio. Eu achei que era intervalo mesmo. Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida, a lei precisa ser reforçada principalmente para esse tipo de crime. Como eu disse, se não tiver o receptador, a gente não vai ter o ladrão, consequentemente a gente vai conseguir reduzir. É claro que tem agora os dispositivos, a gente já conseguiu detectar agora também numa iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, aqueles celulares que estão com o número de identificação que foram roubados e tiveram um boletim de ocorrência. A gente avisa quem está usando para devolver, que senão pode ser enquadrado em crime. Já houve um grande número de devoluções de celulares, mas de fato eu vejo que a solução definitiva para isso é a gente poder enquadrar o roubo de celular ou o furto, né, em 2 crimes que possam fazer com que esses receptadores permaneçam presos. A gente tem quadrilhas, inclusive, de fora da África também, Sim. de receptadores para mandar para fora. Angola, né? Diz que tem a máfia de Angola. Isso mesmo. O hub, né? Mas o senhor consegue ver uma luz nisso daí, do que o senhor está falando? Porque a gente vê o líder máximo do país falando que o cara rouba para tomar uma cervejinha, então dá uma normalizada numa situação dessa. Você acha que tem solução, que tem como enquadrar se a gente vê... O Gordo não gosta do... Isso? Boa, O Gordo não gosta dos canhoteiros. Morgado, eu acho que, Direita gordo. que sim, a gente precisa eleger aí agora um bom Congresso, né? Os nossos deputados federais. Eu faço um diagnóstico da nossa Câmara Federal. Vou aqui dividir com vocês, já que eu estou só com amigos aqui. 40% são incapazes. 40% são capazes de tudo. Sobra 20% lá. A gente tem que melhorar a qualidade do Congresso. Claro que a bancada de São Paulo não é nessa proporção, mas a gente precisa melhorar também a qualidade do nosso voto nos deputados federais e isso se tornar uma prioridade. Porque a gente já viu que tudo que é prioridade para Brasília acaba saindo de uma forma rápida. Mas você viu a pesquisa para senador? É os mesmos. Não, a pesquisa senador está muito Você acha cedo. que tá? Olha, eu falei isso, ele não acredita. Marina Silva. Você viu a pesquisa? Não. É muito cedo, é natural, claro. As pesquisas se alimentam esse mercado da política, as disputas internas na política, mas é tudo muito cedo ainda, principalmente para Senado. Imagina, nós vamos ter uma Copa do Mundo ainda, né? Dona Maria, seu João não está nem aí, nem faz ideia que vai ter eleição para o Senado. E aí, quando faltar, pode anotar, 10 dias, você vai ver o cenário da pesquisa do Senado completamente diferente. E a gente tem bons pré-candidatos, né? O André e o Derrite, aí 2 bons pré-candidatos que estão junto conosco nessa jornada, nessa chapa, junto com o Tarcísio. Mas e o Ricardo Salles, do Partido Novo, que lançou sua pré-candidatura? O Salles ficou sozinho. Tá briga. Está caminhando de forma independente, está brigando muito com o Eduardo Bolsonaro. De uma certa forma, isso tem ajudado até o André para tornar ele ainda mais conhecido, né? Mas ele tem lá os posicionamentos dele, as histórias dele são muito mais próximas do que a minha, com o grupo, né, do Bolsonaro. Então, eles devem saber o que estão fazendo, mas eu acho que ali ele vai se prejudicar, principalmente aumentando o tom contra o Eduardo. Mas não tem um risco muito grande da direita ali ficar dividida nesses votos, tendo em vista que são 2 votos, e aí, quem sabe, passar pelo menos uma das 2 pré-candidatas já lançadas da esquerda? Pode acontecer, né? Nós temos lá essa disputa ainda, essa chapa que não está formada, eles estão muito indecisos, né? A Tebet, a Marina, quem será o vice do Haddad? Claro que ninguém quer ser, né? Diferente de ser o vice do Tarcísio, né? Tá Muita gente queria ser, né? Então, mas tudo indica que possa acontecer. Por isso que a gente tem que estar a gente tem que ter uma consistência para poder pedir esses votos para os 2 candidatos da chapa. O Salles está correndo por fora, agora tem o Palumbo, que também anunciou. Palumbo apareceu aí, né? Também tem o Palumbo. Tem o vice também do... Não, mas aí ele não tem, ele é do PL e o PL já teria... ele é PL. O vice é do PL, que é o Coronel Melo. Coronel Melo também é bom, também trabalhou lá. Claro, foi importante. E aí o Ricardo Salles, inclusive, deputado, ele fez essa oferta a Eduardo Bolsonaro, né? Se é para ilustrar a direita, para ser um nome da direita que não o meu, sugeriu o vice-prefeito de São Paulo, o Coronel. Isso para mim só mostra que ele não está com vontade de ser, né? Porque se tivesse, ele não pensava nem na hipótese de desistir. Mas nós falamos dos donos de partido. Mas o Salles enfrentou todo mundo, enfrentou né? Todo mundo. Pô, ele foi ministro do Bolsonaro na época. Matou as girafas lá. Queimou a Amazônia. Enfrentou. Botou fogo na agora matou a girafa lá, pô. E na época dele diziam, agora ninguém fala nada.
E é recorde. Na época dele, queimada importava. Agora não é mais o clima, Claro. né? Entenderam a As dinâmica das narrativas. chuvas. Mas ele não é um bom nome, porque assim, em pesquisas ele tem pontuado melhor do que o candidato agora do PL, o André do Prado, né? Assim, é um fato. Será que não tem uma configuração do partido que, se fosse seguida no caso do senhor, teria prevalecido talvez quem o maior nome do partido em termos de controle, o Kassab queria e não o senhor? Não tem um pouco dessa escolha da direita hoje parecer mais em favor do Ricardo Salles do que do André do Prado? Eu acho que o Derrite cumpre essa missão e esse papel também. Como ex-secretário, fez um grande trabalho e também cumpre esse papel de estar associado. Era do PL até anteontem, né? Agora voltou para o PP, que era o partido original dele. Acho que o Derrite vai cumprir também essa missão. E o André, claro, fala para esse público intermediário e também de direita. Né? De governabilidade, ele é muito ligado às cidades, vai acrescentar para a chapa e para a campanha. Quando o Tarcísio entrar no jogo, aí o André vai aparecer, porque é o candidato dele, né? Não, e tem a questão do número, né? Nem sei se pode falar, né? Número, mas acho que não pode. Mas tem a questão do número. Você quer que a gente vá em cana, né? Você viu que agora Você não vai lá defender a gente. Já tá, acabou, agora você vai embora, né? Liga pro Monte, ele não atende. Pode falar nada. Não pode falar nada. O número do André vai ajudar ele, né? Vai ajudar ele por conta da campanha nacional. Ele vai ter o mesmo número do candidato a presidente, o Flávio. Então isso também vai ajudar a alavancar votos para o André. Ele também acredita nisso e isso é importante. Você viu o que aconteceu com o nosso astronauta. Qual era o número que o astronauta tinha 3 meses antes da eleição? Tinha o Bolsonaro no jogo. Exato, agora teremos também. Mas e é o outro pesquisas Bolsonaro. colocavam Flávio. quem como vitorioso? Márcio França. O Cuba. O Cuba. O homem da queijadinha. Porra, o Cuba envelheceu. Ele deu uma engordadinha de novo. O Dória já tinha avisado. Ele foi no médico do Morgado. Foi no médico do Morgado. Que isso, para. Cuba. O médico do Morgado perdeu o CRM. Cala a boca. O Morgado já aposentou 2 nutricionistas. Injeçãozinha fake. Injeção fake. Terna apertada. Ô Ramute, você que manja de política, já que a gente tá falando desses nomes aí, e a gente tá vendo essa corrida presidencial, que obviamente você gostaria que o Tarcísio, né, tivesse ido para você ser o governador, né? Não era por isso, é porque eu acho que ele é muito competente. Você teria um espaço. Agora a gente tem essa discussão da direita, que tem o Flávio Bolsonaro, que é apoiado, obviamente, pelo pai, e tem os outros nomes que estão despontando, que a gente sabe que o Zema tá batendo lá no STF. É verdade. Qual que é a sua preferência na direita, se é que você tem, e você acha que vai ter mais força agora contra o governo atual? A minha chapa é a mesma, do nosso governador Tarcísio. Eu apoiarei o Flávio. O MDB vai deixar livre, né, para que os seus próprios componentes apoiem quem quiser, porque o MDB tem uma característica muito parecida com o PSD nesse aspecto. A gente tem a ala do Nordeste que apoia o Lula. E a ala do Sudeste, que apoia, né, Bolsonaro e a direita. Então, a minha vinda ao MDB, inclusive, reforçou, na verdade, essa posição do MDB. Porque existia uma ala do Nordeste que estava buscando ser vice do Lula. Né? E quando eu virei vice do Tarcísio, também ajudou nessa composição a manter uma posição que pudesse deixar essa independência. Ou seja, cada um vai poder apoiar quem quiser. E no meu caso, eu vou apoiar o Flávio. Acho que o Zema está cumprindo um excelente papel, né? Levando essas questões à tona. É importante que se discuta sobre essa questão do STF, essa diferença de pesos nas acusações, né? Quando se trata do STF, parece que é uma coisa pequena, e a gente sabe que não é, e vem aí a delação. E na delação, a minha posição, a do governador Tarcísio, que já externou também, é que tudo seja apurado e que, mas os caras vão obviamente, colar. Uma vez comprovado, os caras vão colar na direita. Eu acho que colam nos dois, porque de uma certa forma também... Não, tô falando que vão tentar colar na direita. Narrativa. Master, eles estão dando nome. Isso. Mas eu acho que dessa vez também não vai colar. Acho que o Flávio Bolsonaro, apesar de não ter saído para a campanha ainda, já traz números surpreendentes. As pessoas não acreditavam, né? Vamos combinar muito, alguns meses atrás, há 4, 5, 6 meses, os especialistas em pesquisa diziam que qualquer pessoa que se aproximasse do Bolsonaro ia se dar mal, né? E você vê que é totalmente o contrário. Você vê o número que o Flávio Bolsonaro já alcança, e o Lula está fazendo um grande esforço para perder a eleição, né? É escola de samba, é paca, né? Comendo paca, e claro, com as políticas públicas que são todas antigas, e o pior de tudo, na minha opinião, Zuckerman, é que o Lula não vai conseguir vender futuro. O que ele tem para apresentar para falar para o futuro do país, né? Acho que ele não é um Biden,
entendem, ele está bem fisicamente, mentalmente também. Aliás, eu vi vocês falando aqui dessa última visita aos Estados Unidos, né? Que ele conseguiu escapar, Tem né? habilidade. Saboado, conseguiu se sair razoavelmente bem. Na prática, não resolveu nada para o cidadão brasileiro, mas para ele, na imagem pessoal, eu acho que foi positivo. Na publicidade, ele ganhou. Exato, só para publicidade, que é o que eles fazem. Então, acho que ele vai ter essa dificuldade de vender o futuro. Né? Ele não tem nenhuma condição. Todos os projetos dele, os nomes são os do passado, é PAC, aquelas coisas todas do passado. E a gente tem um problema seríssimo que ele imputa ao mercado, né, Samidana? Que o Lula sempre fala que o problema é o mercado, e eu digo que não é do mercado, ele errou por umas letras, é do supermercado. Que é quando o cidadão vai para o supermercado e paga mais caro em tudo. Você sabe que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula, e ele tem esse discurso contra as elites. Contra as elites disso. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente está falando... Mas você sabe, Sam, existe uma máxima que é a grande verdade de toda essa história, né? O que eles falam? Eles falam que o canhoteiro, o que o canhoteiro faz? Ele toma o voto do pobre e o dinheiro do rico. Isso. E engana os dois. Engana todo mundo. Esse é que é o segredo. Mas engana mais os pobres. Engana os dois. Esse é que eles fazem. Imposto recorde, né, no país. E o cara que mais trabalhou no pânico é o homem falência, que eu vejo aqui 3 vezes por dia. Demitido. Já foi demitido, já. Faliu. Não tinha dinheiro para pagar ele. Agora, Felipe, a gente estava falando da USP aqui. Falando da USP, sim, que teve aquela invasão. Sim. A gente estava até comentando, pelo menos a minha opinião, assim, você tem direito de manifestar, mas não de invadir. E as demandas dos alunos são factíveis? O que é verdade? O que pode ser ruído ou fumaça para atingir eventualmente o governo? O que se apurou da reclamação? Olha, nós estamos no ano internacional das greves e das manifestações, né? Todo ano de eleição, e a esquerda é especialista nisso, né? Começam a surgir greves em todas as áreas, justamente para tumultuar o cenário político. Eu acho que devia até ter uma lei, assim como tem restrições para a política, por exemplo, a partir de julho, que os políticos não podem. Eu acho que devia ter também para greves, essas coisas, né? De julho, num período eleitoral, isso também devia ter, até porque, lamentavelmente, a gente tem boa parte dos sindicatos manipulados pela esquerda, né? Isso prejudica os candidatos, mas acho que a população está cada vez mais esperta, e lá são pedidos genéricos, né, de lá dos nossos alunos da USP, que devem ser tratados pela reitoria, lembrando que as universidades, elas têm um repasse do governo do estado de aproximadamente 9,5% do ICMS e têm autonomia plena para utilizar esse recurso para aquilo que elas entenderem e acharem necessários. É claro que o reitor deve estar avaliando as possibilidades, mas ali o que a gente não podia, e aí foi a pedido da reitoria, é importante dizer, até porque a Polícia Militar não faz a segurança dentro da USP. Não pode nem entrar, né? Então foi a pedido da reitoria que a gente tivesse esse trabalho. Houve muita depredação, né, ali dentro, está sendo apurado, 4 foram presos, ninguém se feriu, e está tudo gravado nas câmeras corporais para que a Justiça, o Ministério Público, todos possam acompanhar a ação que a polícia efetuou na última madrugada. Mas nesse caso aí da USP, eles têm demandas sobre morada, bandejão, todas essas coisas. Mas tem um outro fator, né? Eu até estava conversando com alguns amigos no sábado. Olha que bacana, Emílio. Na ocupação ia ter um show da Sofia Chablau, algo assim. Então, ocupando, eles faziam uma festa. E aí, depois da festa, entrou a PM para fazer parte ali da festa. E a PM entrou, tirou, prendeu, entorpecente, arma branca, muita coisa foi ali também. Uma coisa leve. Uma festinha, pô. Festa da USP. Festa da USP. Michael Douglas. Alguma surpresa nisso? Mas aí vem uma questão. Tem uma divisão agora que muitos institutos da USP estão criticando a entrada da PM, né? Para fazer essa questão da posse. Como que o senhor vê isso? Não tem também uma visão muito romantizada desses grupos? Porque tem lá correnteza que me contaram que é financiado até mesmo por partidos ali e tentam politizar na forma
de uma crítica à gestão do senhor e do governador Tarcísio de Freitas. Não é uma tentativa também inconstitucional? Cadê quem falou da Débora pichar a estátua? Será que quebrar aquele portão de vidro ali da reitoria não é um atentado tão grave quanto? Pois é, Jéssica, essa é a grande questão. De fato, claro, eles estão aproveitando essa oportunidade para tentar fazer uma discussão política e ideológica. Eu costumo dizer, né, para nós, né, na gestão, tudo que você levar para o lado da ideologia, você está falando sobre o detalhe, você não está falando sobre a essência. Você lembra no trabalho da Cracolândia, logo no início todos diziam que a gente ia fazer internação compulsória. Exato. Não precisou de nada disso e a gente conseguiu. É claro que a internação compulsória, inclusive, é prevista, né? Que tem a compulsória, involuntária. Involuntária nós até fizemos algumas com recomendação médica. Mas, então, sempre quando você vai discutir a questão ideológica, você está no detalhe e não na essência, que é o importante para o cidadão. E é claro que ali o objetivo é tentar ter algum gancho político para poder, nesse momento de eleição, falar aí dos candidatos da esquerda. Lamentavelmente, é assim. Mas o povo tá, você viu na Inglaterra a eleição lá? Pô? Sim. Você viu a volta que deu lá? É meio Trump, meio Bolsonaro lá. Tá. O Gordão tá bravo, hein? Tá. Não Direita gorda. Porque, essa direita assim, gorda é brava. A gente sempre tá viajando pelo interior, né, de São Paulo, e as pessoas vêm conversar com a gente, principalmente os policiais, né? E sempre me falam assim: ô Morgado, quando for alguém lá, fala para olhar pra gente aqui, principalmente Polícia Civil, né? Porque o Tarcísio falou que ia ser a polícia mais bem paga. Eu vi que foi aprovado um aumento de 10%. O que tem previsto mais para o governo de São Paulo, para os policiais, principalmente Polícia Civil, que a gente vê muitas vezes aí, que tem viaturas aí que estão meio capenga, né? Outro dia eu vi uma Ipanema da Polícia Civil, então a gente queria saber aí, porta-voz aí dos policiais aí. Bom, estamos rodando. Nós estamos rodando no interior, Morgado. Nós tivemos em Ribeirão, agora tivemos também ali no Alto Tietê. Essa semana vamos para o ABC, já estamos rodando com a caravana 3D. E aí a gente está fazendo em todas as entregas de viatura para a Polícia Civil. Nós fizemos o maior concurso da história de delegado. Foram 400 novos delegados que estão nesse momento fazendo aquele período de aprendizado, né, de treinamento, na verdade, de capacitação. Já também eles estarão nas ruas. Nós fizemos logo no início da gestão 25% de aumento e agora os 10% também de aumento. Fizemos ajustes nas carreiras dos delegados. Isso ao longo do tempo vai melhorar para a Polícia Civil também, para aqueles que integram a Polícia Civil e também para o cidadão, porque a gente vai ter uma Polícia Civil cada vez mais dinâmica, mas a gente está de olho, claro, para poder dar a melhor infraestrutura para os nossos policiais, construindo os novas delegacias, reformando. De fato, a gente ainda tem muitas delegacias que precisam de um olhar carinhoso do Estado e a gente tem trabalhado nisso. Já ouvi falar que não tem computador, o cara tem que levar o notebook dele. Se me permitir só, deixa eu aproveitar a oportunidade, Emílio, que é única, né, que dessa vez eu trouxe uma assessora especial no programa, que é a Isadora, minha filha. Cadê Isadora? Importante. Fala, Isadora. Tá ali, só acompanhando, faz empreendedorismo. Tá vendo só? Uma empreendedora. Importante. Empreendedora. Legal, um beijo pra ela. Tamo de olho, hein, difícil velho. pra ela na escala 6x1, hein? 6x1, posso falar da 6x1? Claro, rapidinho? pode falar o que você quiser. Eu acho que, mais uma vez, a gente mostra que essa pauta afobada da 6x1 é eleitoreira. Né? Porque se a gente quisesse discutir isso seriamente, eu dei um nome que eu chamo de jornada livre. Esse seria o ideal para o Brasil, que é mais ou menos como funciona nos Estados Unidos. Ou seja, porque o jovem hoje, se você pegar minha filha ou outros jovens, eles pensam em empreender, né, com a questão digital. Então eles podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele quiser trabalhar 3 horas por dia, que bom, faça um contrato diretamente com as empresas. Se quiser trabalhar só os finais de semana, em bares e restaurantes, trabalhe. Então eu acho que a jornada livre seria uma excelente discussão para colocar nessa pauta. E não o Estado, mais uma vez, dizendo, você, em vez de trabalhar 6x1, vai trabalhar 5x2. Não, vamos deixar cada um poder optar. O jovem hoje está cada vez mais informado, ele sabe o que quer e está cada vez mais difícil contratar gente, isso é verdade. Todas as empresas precisam. Você vê, o setor de supermercados tem 50 mil vagas disponíveis e não consegue preencher, Emílio. E a jornada livre poderia ser discutida nesse momento. Agora, quando a pauta é eleitoreira, tem que vir de qualquer jeito e é isso que a gente lamenta. Era uma grande oportunidade. Ô Ramos, você sabe que você é um cara que o povo gosta de você. Lá de São José. São José, porque ele tem esse estilo, ó. O que eles falam? Que o Ramos, o foco dele é tecnologia, que ele fez lá. Digitalização do serviço público, isso avançou muito lá. Eficiência administrativa,
projeto de mobilidade que funcionou muito lá em São José, Gestão eficiente. saúde e segurança. E ele é um gestor menos ideológico e mais pragmático. Ou seja, ele não cai nessa conversinha que a gente fica, ele quer resolver o negócio. Isso é que a população está falando. Parabéns, hein? A única ideologia é Tá ser vendo contra só? o PT. Aí essa é a ideologia. Pode saber que eu serei sempre contra o PT, que lamentavelmente, quando conquista uma prefeitura, conquista um governo do estado e agora no Brasil, lamentavelmente oferece serviços precários e acabam com os recursos públicos gastando mal, ineficientemente, como a gente vê o caso dos Correios. Aí a taxa de juros sobe e aí o Sami é professor nisso e isso compete com a iniciativa privada quando vai precisar de dinheiro e é um ciclo vicioso e não virtuoso. Nós precisamos mudar isso. Ô, Ramute, obrigado por você ter vindo. Boa. Manda um abraço lá pro Tarcísio. Fala pra ele vir loguinho. Quero Sim, agradecer. vai vir. Põe aí, o Ramute, põe a rede social aí do Ramute, por Vamos lá, favor. vamos lá. Sigam. Se possível. Ó, sigam aí, Felício Ramute. Ramute é RAMUTH e tem um selinho azul e põe da Jazz também. Por favor, põe a rede Muito social bom o da Instagram Jazz. da Jazz. E quem quiser discutir com ela aqui, ó. Vem pro palco, Vem vai pro palco. vai ser jantado, Você vai vai ser jantado ao vivo vai aqui, ó. apostar. É. O último bota chorou. dinheiro. Isso. A gente bota dinheiro. Bolsa de aposta. Obrigado, viu, Jazz? Obrigado, Ramute. Obrigado gente, aí. obrigado. Valeu.